Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E Ele abençoa quando Ele revela a vontade dEle para nossas vidas. A coisa mais gloriosa que tem, a bênção maior que Deus me deu. Desculpa, eu ri assim porque me dá um gozo na alma, porque eu lembro, a coisa mais gloriosa que Deus me deu foi a revelação de Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Quando eu fui convencido dos meus pecados, eu vi o inferno. Eu vi literalmente o inferno. E eu senti um pouco daquele calor do inferno. Foi tão desesperador, você não tem ideia, amiga e amigo. Foi tão desesperador que eu, assustado, apavorado, nervoso, eu disse: quem pode me salvar? E o Espírito Santo me apontou, me apresentou o Filho dele, Jesus. Ele veio para salvar. E então eu corri em espírito aos pés do meu Senhor e Ele me salvou. Ah, minha amiga e meu caro amigo, Deus quer fazer isso com todos, não só comigo. Eu não fui, assim, um especial, não. Eu sou como um outro qualquer. Mas Ele quer, Ele ama as pessoas. Não importa a religião que elas professam. Não importa o que elas fazem ou deixam de fazer. O que elas fazem de mal ou deixam de fazer de bom. Não importa. Para Deus, o que importa é as profundezas da nossa alma, que é a sinceridade, verdade, transparência. Quando uma pessoa é transparente para com Deus, porque Ele já conhece a gente, não adianta a gente fingir para Ele. Então, não tem outra opção. Ou a pessoa é sincera e rasga o verbo, e ela é aceita diante de Deus, ou ela é insincera ou fingida e tenta maquiar o seu caráter, a sua maneira de ser. Então, Deus, está aqui escrito, que Deus passa os seus olhos por toda a terra, para buscar aqueles cujo coração são sinceros. Essa é a realidade. Então, nós falamos a respeito de Nicodemos e é tão glorioso. Eu estava escrevendo e meditando, puxa, como Deus é grande. Eu não sabia. Por isso eu passo para vocês. Tudo que Ele me dá, eu passo para vocês. Pode ficar certo. Tudo. Por que eu fiquei perguntando, por que entre os fariseus, entre os líderes fariseus, os religiosos, digamos assim, os bispos, os arcebispos da religião judaica, porque dentre todos eles, apenas Nicodemos foi até Jesus? Por quê? Porque foi Deus quem enviou. Foi o próprio Espírito Santo quem enviou Nicodemos até Jesus. Quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos principais dos fariseus, uma seita do judaísmo.
uma seita dentro do judaísmo. E ele era um líder bem conceituado, um homem sincero, verdadeiro, querido pelos seus colegas. Por isso ele era um príncipe entre os fariseus, um dos principais. Príncipe quer dizer ali, no caso, um dos principais. Por que ele foi até Jesus? Porque o Espírito Santo o tocou. Ele não tocou em todos, apenas em Nicodemos, que apesar de ser um príncipe, um mestre da religião, apesar de ser o que ele era, ainda assim ele trazia consigo um coração sincero, o coração de uma criança. É isso mesmo. Nicodemos tinha um coração de criança. E Deus está buscando pessoas que tenham coração de criança. Criança pura. Qualquer criança é pura, puríssima, né? Uma criança inocente, ela é puríssima. Por isso que Jesus disse, ele orou, ó Pai, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, graças te dou, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Então, o Espírito Santo viu em Nicodemos um pequenino. Era príncipe, mas era pequenino. Era bem conceituado, mas era um pequenino. Ele era simplesmente um homem sincero. Deus achou em Nicodemos a sinceridade. E quando ele veio até Jesus, e ele se apresentou a Jesus e foi logo dizendo, Senhor, ele disse, Rabi, quer dizer mestre, reconhecemos que o Senhor é de Deus, vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Quer dizer, ele veio se introduzindo junto com Jesus, à noite, sozinho. E Jesus disse, Jesus não conversou, Jesus não agradeceu, nada disso. Jesus foi direto ao ponto. Ele disse logo, na verdade, Nicodemos, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus? Nicodemos estava diante do rei do reino de Deus, mas ele não conseguia ver o reino de Deus, ele via Jesus. Ele ouviu falar dos milagres, ele viu milagres, mas ele não via o reino de Deus. E isso, infelizmente, tem acontecido com a maioria dos religiosos, a maioria das pessoas que se apoiam nas suas religiões, se apoiam no seu cargo de pastor, de bispo, enfim, seja lá o que for, para acharem o quê? Que são de Deus. Mas Jesus está falando aqui para Nicodemos, olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E ele, Nicodemos, estava ali, cara a cara com Jesus, mas não conseguia entender, perceber
que ali estava o rei do reino de Deus. Ele não podia ver o reino de Deus. E sabe por que ele não podia ver o reino de Deus, embora estivesse diante do rei do reino de Deus? Porque ele estava do lado de fora. E é isso que acontece. Às vezes as pessoas estão na igreja, nas igrejas, às vezes são pastores, bispos, pessoas até também bem conceituadas, pregadores do evangelho, pessoas aparentemente servas de Deus, mas estão do lado de fora do reino de Deus. Infelizmente. E isso é muito triste. Isso é desgostoso, desgastante. São as pessoas que Jesus chamou dracmas perdidas dentro de casa. Estão dentro de casa. Estão dentro de casa, guardados do sol e da chuva, mas estão perdidas. Nicodemos era uma dessas pessoas. Talvez você, amiga e amigo, não quero de forma nenhuma aqui ofendê-lo, de forma nenhuma. Nós estamos tentando passar para vocês o que Deus nos tem dado. Quem sabe isso vai ajudá-los a pensar, raciocinar e pesar sua própria alma, sua própria vida, porque o que adianta ser um mestre da religião? O que adianta ser um bispo? O que adianta tomar conta de uma igreja, de uma região, de um país, de uma nação, de todas as nações? O que adianta ser um líder espiritual se a alma está perdida dentro de casa? Talvez você seja uma dessas pessoas. Eu sei que você considera, poxa, eu gosto da mensagem do bispo, puxa, que bacana, o trabalho que o bispo faz é bacana, etc, etc, etc. Mas o que adianta isso? O que adianta você reconhecer, o trabalho da igreja, 48 anos de vida? O que adianta isso? O que soma na sua vida? Sabe o que soma na sua vida? É você cair em si. É você avaliar a si própria e verificar se realmente você nasceu de Deus, você nasceu de novo, se você está dentro do reino de Deus. Porque se você não estiver dentro do reino de Deus, de nada adianta a sua vida, de nada adianta o sucesso econômico, de nada adianta o sucesso profissional, de nada adianta todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza deste mundo, se a sua alma está perdida. Essa é a realidade. Naquele dia, quando o Espírito Santo me mostrou o inferno, eu achava assim, poxa, eu não faço mal a ninguém. Eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço algumas coisas erradas, mas outras coisas erradas eu fazia. E como? Mas eu sou muito jovem, eu não sou tão pecador assim. Quando o Espírito Santo me mostrou o rei do reino de Deus, primeiro ele me mostrou o inferno. Quando eu vi o inferno, eu fiquei desesperado. Foi tão assustador, tão assombroso, tão feio, que eu não tenho palavras para exprimir. Muito feio mesmo, muito, muito. E eu, desesperado, perguntei, quem pode me salvar? E o Espírito Santo me levou até Jesus. E Jesus me salvou. Puxa, foi tão alegre aquele momento, tão maravilhoso. Nada nesse mundo se compara à alegria, ao gozo
da gente ter o encontro com Jesus e receber o perdão dos nossos pecados. Nada, nada. Você que nasceu de novo, sabe o que eu estou falando, não é? É algo assim indescritível. Nada nesse mundo. Não tem o casamento, não tem o filho que nasceu, não tem isso, não tem aquilo, não tem nenhuma conquista no reino deste mundo se compara à conquista do reino de Deus. Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, presta atenção que eu vou dizer para você. Se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar. Mas para nascer de novo, a pessoa tem que existir, não pode existir. Jesus estava falando justamente para ele, para Nicodemos, você tem que nascer de novo, rapaz. Você tem que nascer de novo. Nicodemos não entendeu, não entendia essa linguagem. Mas como, Senhor? É possível um homem velho, ele estava falando de si, voltar ao ventre materno, nascer outra vez? Então Jesus disse, não, Nicodemos, presta atenção. Na verdade, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Você não pode nem ver, quanto mais entrar. Porque quem está do lado de fora do reino de Deus não consegue ver o reino de Deus. É o caso de Nicodemos. Ele estava vendo Jesus. Ele via os milagres que Jesus fazia. Mas ele não conseguia ver o rei do reino de Deus. Ele não conseguia ver o reino de Deus. Não conseguia. Para que ele pudesse ver o reino de Deus, ele tinha que reconhecer que o rei do reino de Deus estava ali diante dos seus olhos. Ele reconheceu que ele era o mestre. Senhor, sabemos que tu és mestre, que ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não estiver com ele. Elogios, né? Elogios. Mas Jesus disse, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Infelizmente, essa situação se dá muito dentro das igrejas, infelizmente. E eu confesso para vocês, eu tenho visto isso no meu trabalho, por esse mundo afora. Esposas de pastores, esposas de bispos, de pastores e até bispos. Pessoas que não têm visto o reino de Deus, mas pregam o evangelho. Aí você me pergunta, mas bispo, como é que pode uma pessoa que é bispo ou esposa do bispo, ela nem ter visto o reino de Deus e pregar o evangelho do reino de Deus? Como é que pode isso? Porque é uma revelação divina. Não sou eu que revelo o reino de Deus para as pessoas. Não sou eu que revelo aquilo que é o reino de Deus. É o Espírito Santo. Só ele convence. Se ele não convencer a pessoa, é o que eu tenho orado sempre. Eu tenho orado sempre para isso, justamente. Dá licença aqui um instantinho, por favor. Eu tenho orado, pedido, meu Deus. Lembra que eu falo sempre, meu Deus, que o Espírito Santo revele, que o Espírito Santo fale, guie. Essa é uma oração que eu faço por todos vocês. Eu não posso. Eu posso pregar. Jesus mandou pregar o Evangelho. Ele não mandou revelar o Evangelho, porque a revelação do Evangelho, só ele. Porque é o reino dele. Só ele pode mostrar o reino de Deus.
Só Ele pode fazer as pessoas verem o reino de Deus. Só Ele pode fazer as pessoas nascerem da água e do Espírito Santo para entrarem no reino de Deus. Nós simplesmente pregamos a palavra. Nós pregamos a palavra. Nós ensinamos a palavra. Mas, se essa palavra não encontrar terra para cair e vir gerar vida nova, não vai acontecer nada. É o que Jesus falou da semente. O semeador saiu a semear, uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu num solo rochoso, outra parte caiu entre os espinhos, mas outra parte, 25%, um quarto, caiu numa terra boa e deu fruto, a 30, 60, a 100 por um. Então, o nosso trabalho é semear a palavra. É semear a palavra. E quem é terra boa, quem aceita a palavra e se submete a ela, esse é um escolhido, é um eleito de Deus. Eu espero que o Espírito Santo venha revelar isso para você, minha amiga e meu amigo, se ainda não aconteceu, para que você venha ser feliz como eu sou feliz. A minha felicidade não está do lado de fora, a minha felicidade está dentro de mim. É o Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, então o reino de Deus entra dentro dela. Então ela vê o reino de Deus. Ela não somente vê o reino de Deus, mas ela anda no reino de Deus. Ela anda em espírito. Ela vive no espírito. Por quê? Porque ela está inserida dentro do reino de Deus. Aí sim ela está vivendo em espírito. Ela está andando em espírito. Então os valores para essa pessoa que está dentro do reino de Deus são completamente avessos, contrários aos valores deste mundo exterior, o reino do mundo. No reino do mundo, o que vale é a mentira, o engano, a ilusão, o colorido, a beleza, a instrução, a sabedoria do mundo, a ciência, a tecnologia. O que vale neste mundo é o que é passageiro. Tudo que vale nesse mundo acaba, morre, fica por aí. Mas uma coisa não acaba neste mundo nunca. Sabe o que é? A alma. A alma. A sua, a minha, as nossas almas não morrem nunca, jamais, em tempo algum. Nunca. O corpo é como uma roupa, você se despe do corpo, deixa o corpo no túmulo e a sua alma vai. Para onde? Vai para cima ou vai para baixo? Não tem outra direção. Ou vai para cima, para Deus, ou vai para baixo, para o inferno. Isso está claríssimo nas Sagradas Escrituras. Então, quando Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo para você entrar no reino de Deus, para a sua alma ser salva, ô Nicodemos, porque só quem está dentro do reino de Deus está salvo. Quem está fora do reino de Deus não está. Quem está fora do reino de Deus está no mundo, está no reino do mundo.
Eu vim a este mundo, disse Jesus, para trazer boas novas para vocês. Eu vim a este mundo para inaugurar o reino de Deus. O reino sujeito ao Senhor que morreu por cada um de nós. Só quem está dentro do reino de Deus é salvo. Tem a sua alma garantida. E isso é perfeitamente compreensível quando a pessoa tem um encontro com Deus, quando ela nasce da água e do Espírito Santo, quando ela se arrepende dos seus pecados, é batizada nas águas, morre, é sepultada, e então, quando ela sai das águas, é para viver uma vida nova, cheia do Espírito Santo. Quando isso acontece, então, ela é uma nova criatura. O reino do mundo não vale nada para ela. Os valores do mundo são muito mesquinhos, muito ínfimos, insignificantes. Mas, para que a pessoa possa entrar no reino de Deus, primeiro ela tem que divorciar-se do reino do mundo, ela tem que se separar do reino do mundo. Se não se separar do reino do mundo, ela não pode entrar no reino de Deus. Como é que uma pessoa pode entrar no reino de Deus tendo o reino do mundo dentro de si? Então, você que tem essa pergunta, que carrega essa pergunta, o que eu faço para entrar no reino de Deus? Você tem que largar o reino do mundo. Ah, bispo, mas o que significa largar o reino do mundo? É isso mesmo. Você tem que deixar de priorizar os seus entes queridos, os seus amigos, os seus valores, sua reputação, seu nome, suas riquezas, tudo. Para entrar no reino de Deus, você tem que entrar completamente nu, despido de toda a vestimenta deste mundo, de todas as ilusões deste mundo, e entrar no reino de Deus quando você estiver despido de si próprio. E o Espírito Santo, e somente o Espírito Santo, o Espírito de Deus, revela isso para a gente. É Ele que revela, não sou eu, não. Eu ensino, eu prego, mas é Ele quem revela, quem faz cair a ficha. Quiçá Deus, neste momento, venha fazer cair a ficha na sua vida, minha amiga, meu amigo, porque esse é o nosso salário. O meu salário é quando você ou uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Aí sim, o meu coração fica sossegado, fica em paz com respeito a você ou aquela pessoa que foi batizada. Enquanto não acontece o batismo com o Espírito Santo, ela pode estar dentro da igreja, ela pode ser pastora, pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser o que for. Ainda assim vai estar como dracma perdida dentro de casa. Infelizmente, essa é a realidade. Então, amiga e amigo, você quer nascer de novo? Você quer receber o batismo com o Espírito Santo? Ou melhor, você quer entrar no reino de Deus? Você não quer só ver, não. Você quer entrar. Claro, para você ver, você tem que entrar, é claro. Para você ver e entrar no reino de Deus, você precisa deixar o reino do mundo. Não há como conciliar o reino do mundo com o reino de Deus. Os valores são diferentes. No reino de Deus, o primeiro é Jesus. É o que Jesus ensinou para o jovem rico. Ele disse, olha, o jovem rico
perguntou: Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Ele era muito rico, não precisava mais nada desse mundo. Agora ele queria a vida eterna. E Jesus disse: cumpra os mandamentos. E ele falou: quais? Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ele é o primeiro, tem que ser o primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso eu tenho observado. Aí Jesus disse: mas ainda falta uma coisa para você, falta uma coisa, só uma coisinha. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me. Aí ele saiu triste, porque ele era muito rico. Como que eu vou dar o que eu tenho para os pobres e seguir Jesus? Ele tinha que largar o mundo. O mundo daquele jovem rico era a sua riqueza, a sua herança que ele ganhou do seu pai. E ele não queria abrir mão daquilo. Mas o reino de Deus, você tem que abrir mão de tudo. Ele tem que ser o primeiro na sua vida, Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não faz parte dela. Mas você não abre mão do seu namorado, no noivo, da noiva, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, dos seus filhos, da sua vida, do seu futuro aqui na terra. Você não abre mão disso. Então como é que você pode entrar no reino que é de Deus? E ele tem que ser o primeiro na sua vida. Não pode. Mas, minha amiga e meu amigo, quando cair a ficha e você vê o que significa, o que espera a alma que está longe de Deus, depois que ela deixa o seu corpo nesta terra, a pessoa vai correr desesperada para os braços de Jesus. Só que nem sempre dá tempo, né? Às vezes a pessoa tem um problema, morre, um mal súbito, não tem tempo nem de dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Não tem. Não tem. Então, eu sugiro você pensar nisso. Invista a sua mente, seu coração, todo o seu ser, sua alma, seu corpo, tudo. Invista no reino de Deus. Entre no reino de Deus. Entregue o que você é, o que você tem. Entregue tudo para Deus. Tudo. Coloque tudo no altar, toda a sua vida. Não é oferta apenas, não é simplesmente oferta, não. Que às vezes a pessoa dá até bens patrimoniais, mas não coloca o coração. O coração ela segura consigo, não adianta, não esquece. É tudo por tudo. Se você quer o reino de Deus, você tem que abrir mão do reino deste mundo. Se você não abrir mão do reino do mundo, você não vai poder entrar no reino de Deus. Quanto mais ver. Jesus viu que Nicodemos era um homem sincero e ele disse para Nicodemos: se não nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Então, amiga e amigo, amanhã estaremos aqui de volta falando sobre esse assunto, porque esse assunto é como diz a costureira, é pano para mangas. Pano para manga. Tenha vontade. E eu espero que você tenha compreendido. Que Deus abençoe a todos. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.